Atos 7, do verso 53 ao verso 60, diz assim a palavra do Senhor: Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua palavra, pois nela encontramos a tua direção, orientação, a tua vontade para as nossas vidas. Faz, ó Deus, com que esta palavra, pelo ministério do teu Santo Espírito, encontre, ó Deus, em nossos corações realmente o desejo de vê-la aplicada na sua prática mesmo. Nós oramos, ó Deus, pedindo esta graça e fazemos isto em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nós ontem estávamos conversando com o Rafael, né, e a pequena Aurora, ela tem passado ali por momentos de transformação, né? Toda criança, porque está crescendo, é claro, mas estávamos falando com ele ali, porque às vezes você olha a Aurora, parece o Rafael, depois parece a Vanessa, depois parece a mãe da Vanessa, né? E conforme a criança vai crescendo, ela vai mostrando ali no seu semblante algumas mudanças. A Kátia tem uma sobrinha, a Júlia, e estávamos conversando ontem também que a sogra, ou a avó materna da Júlia, da sobrinha da Kátia, estava dizendo que a Júlia parece muito com a Kátia, mas a gente não consegue ver isso, né? A gente não consegue perceber isso. Obrigado, irmão. Mas ela sempre que vê a Júlia, e a cunhada da Kátia falou ontem, sempre que a minha mãe vem aqui, ela fala: essa menina está parecida com a Kátia, está parecida com a Kátia. Né? Claro, a gente não consegue ver. Né? Às vezes alguém fala: olha, pastor, as suas filhas, né? A Larissa parece com você, a Natália parece com você. Eu falo: não consigo ver isso. Né? Talvez porque a gente está acostumado, mas quem está de fora consegue perceber no semblante esta aparência, consegue perceber a quem você parece, a quem você lembra, que o seu semblante, o seu rosto, sua feição, seus traços lembram alguém, tem traços de alguma outra pessoa. Né? Nós cantamos há pouco: vejo a luz do Senhor que brilha, o Senhor brilhando em nossas faces, né? Cantamos como é que nós cantamos mesmo? Contemplando sua majestade, seu reflexo em nossas faces. Cada dia de glória em glória mostram sempre a sua história. Esse coro fala exatamente do fato de que Cristo deve brilhar em nós. O semblante nosso deve transmitir a pessoa de Cristo. Isso é interessante. Quando eu li esse texto aqui de Estevão, da experiência de Estevão, me fez lembrar de uma história, de uma ilustração bem curta, no tempo da escravatura, quando alguns escravos eram trazidos de navios e chegavam então no porto, e eles saíam e eram conduzidos para as fazendas, para onde eles iam trabalhar, né? E chegou ali um lote de escravos, mas é assim, né? Chegou ali um grupo de escravos e estava ali no porto, no cais, andando, caminhando até o seu destino, e aquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens, marinheiros, os doqueiros, perceberam que naquele grupo tinha um jovem que era diferente. Ele era diferente, ele mostrava algo singular. E um perguntou: mas por que aquele jovem ele anda de forma diferente? Parece que uma maneira varonil, uma maneira mais ereta de caminhar. Qual que é a diferença? Aí um explicou: não, é que lá da tribo da onde ele vem, segundo o costume deles, o pai dele é rei da tribo. E ele então é príncipe daquela tribo. E ele anda desta maneira porque ele continua entendendo que mesmo longe do seu país, mesmo longe da sua terra, ele continua representando a sua tribo aqui, representando o reino do seu pai aqui.
Então eles entenderam por que aquele jovem andava daquela forma mais varonil, mais altaneira, né? Porque ele entendia que ele mesmo representava a sua tribo lá na África do Sul, mesmo distante, mas ele continuava representando o seu povo ali. O andar, o semblante, o nosso jeito de ser vai demonstrar a quem nós servimos, vai demonstrar quem nós refletimos com o nosso semblante, com as nossas faces. Dessa forma, irmãos, nós olhamos para as palavras de Lucas aqui no livro de Atos e percebemos ele contando a história, as últimas horas, os últimos momentos da vida de Estevão. Aquele homem que foi chamado para servir à mesa, juntamente com outros 6 homens, e ele estava no momento que ele tinha acabado de defender a sua tese de que Jesus Cristo tinha vindo e morreu, e aqueles homens, ele estava diante do Sinédrio aqui, ele tinha sido chamado, ele estava pregando o evangelho nas ruas, pregando a Cristo, ensinando a Cristo, assim como Pedro e João, como nós já temos falado, e Estevão então foi chamado para este fim também. E ele estava pregando a verdade do evangelho, e o Sinédrio viu isso, não gostou, ele estava fazendo sinais e maravilhas. Se você ler no versículo 8, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso também, mas no versículo 8, diz ali capítulo 6, verso 8, tá? Capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então percebam que Estevão estava realizando um trabalho, uma tarefa muito singular aqui, de proclamar o reino do Senhor. O Sinédrio não gostou, assim como não gostou do que Pedro e João fizeram. E chamam então Estevão para um interrogatório, assim também como com Pedro e João, ok? Mas, então, a partir do versículo 2, nós vamos ver aqui a pregação de Estevão, a defesa de Estevão. Ele começa a pregar a sua mensagem para tentar explicar para aqueles homens tudo o que ele estava fazendo, tudo o que ele estava realizando, que não era pelo seu poder, mas pelo próprio poder do Espírito de Deus. E ele narra toda uma história, ali começando com Abraão, a chamada de Abraão, e ele traça um histórico ali a respeito do povo de Israel, porque o Sinédrio, aqueles homens que estavam interrogando eles, eram judeus, eram religiosos do judaísmo, e Estevão então começa a falar e explicar. Agora, uma coisa interessante que eu vi nessa leitura, no versículo 53, ser da lei foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Percebam, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui dando esta ideia de que os anjos estavam diretamente ligados neste ministério de transmitir a lei. Hebreus 2:2 também vai falar alguma coisa a respeito disso.
Hebreus capítulo 2, versículo 2. Vai dizer assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, não é? Mais uma vez aqui o autor de Hebreus trazendo esta ideia de que os anjos estavam envolvidos nesse ministério. Eu não quero aqui falar sobre o ministério dos anjos, né? Eu não quero trazer aqui um estudo sobre angelologia, não é isso, porque o que mais me chamou a atenção nesta preleção de Estevão foi exatamente esta conotação que ele faz com os seres angelicais. E mais interessante para mim foi quando, no capítulo 6, no versículo 15, se você olhar ali, capítulo 6 de Atos, versículo 15, Estevão estava diante do Sinédrio, aqueles homens estavam mentindo, trazendo falsas testemunhas contra Estevão, e no versículo 15, então, ele diz: todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Antes de começar a sua prédica, antes de começar a sua preleção, os homens viram e o rosto de Estevão estava como o rosto, como um semblante de um anjo. E lá na última palavra, Estevão vai dizer: vocês receberam a palavra, a lei por ministério de anjos e não receberam, não atenderam, não obedeceram. Nós sabemos que a palavra anjo, no grego angelos, significa mensageiro, ok? Quem era o anjo aqui? Estevão. Talvez Estevão não tinha nem a ideia disso, mas nós podemos entender que quem era o mensageiro, quem é que estava trazendo a palavra, quem é que estava trazendo a lei, quem é que estava trazendo a verdade para aqueles homens? O próprio Estevão. Não estou dizendo que Estevão se transformou no anjo aqui, ok? Eu não estou dizendo que houve uma mutação, não é isso, mas aquela questão de entender e compreender que nós, por causa do pecado, a nossa glória naquela na qual o Senhor nos fez como criaturas que são, assim como os anjos também são criaturas, mas os anjos nós podemos ver, vamos também ver um pouquinho mais depois sobre isso, eles estão adorando ao Senhor. Nós podemos ver várias referências dos anjos ao redor do trono de Deus, adorando a Deus. Eles podem hoje entrar na presença de Deus, porque eles não foram infectados com o pecado como nós fomos. Eu não sei se depois da glorificação nós vamos ser superiores a anjos ou não, não é? Mas hoje nós sabemos que os anjos, eles não são limitados ao espaço, eles podem voar. A palavra do Senhor nos revela isso. Os anjos, eles têm poderes, nós vamos ver isso também daqui a pouco, não é? Mas o fato é que os anjos estão numa posição hoje superior à nossa, a não ser a coisa da revelação da redenção. O Senhor revelou a nós a sua graça, coisa que os anjos anelam perscrutar, não é? Eles não conseguem entender isso. Senhor, que graça é essa que o Senhor revelou aos humanos e a nós? Nós não entendemos isso, porque os anjos caídos, eles permaneceram, eles foram confirmados em pecado e eles não têm a oportunidade de receber a Cristo, eles não têm a oportunidade de serem redimidos como nós, seres humanos, somos. Então, eu não estou aqui tentando comparar anjos com o ser humano, mas hoje, nesse momento, nós não podemos voar. Hoje eu não posso entrar efetivamente na presença de Deus como os anjos podem. Eu não tenho a visão que um anjo tem. Nós vivemos limitados pelo tempo, pelo espaço, por aquilo que nós vemos com a nossa visão natural. Mas percebam que o Senhor permitiu que Estevão tivesse aquela experiência e os homens percebessem naquele rosto, naquele semblante, como o rosto de um anjo. Mostrando que ter o semblante como de um anjo é estar alcançando uma posição espiritual acima, além daquela que nós temos experimentado no nosso dia a dia. Perceber o que um anjo pode perceber. Mais uma vez eu digo, Estevão não se transformou num anjo, nem quero trabalhar questões profundas sobre angelologia, não é isto. Mas eu estou falando desta realidade espiritual da qual muitas vezes nós esquecemos pela correria do dia a dia, pelas preocupações, pelas lutas, enfim, tudo mais. Mas o que temos aqui é que aqueles homens olharam para Estevão e perceberam que havia algo diferente, algo elevado, algo acima do natural, algo acima do corriqueiro. Alguma coisa estava diferente. É claro que eles não mudaram por causa do seu orgulho, eles não mudaram a opinião deles por causa do orgulho deles. Mas o fato é que Deus estava realizando algo diferente, algo maior, algo sublime na vida de Estevão. Portanto,
A proposta para nós pensarmos hoje, aqui de manhã, é que quais anjos nós possamos andar nessa terra. Como anjos na terra, nós possamos andar, nós possamos viver, nós possamos pensar, nós possamos trabalhar, nós possamos realizar o propósito de Deus para as nossas vidas. Entendermos sim que somos pecadores, limitados e fracos, vasos de barro, como falamos, mas que possamos adquirir, crescer, desenvolver essa capacidade de perceber coisas espirituais que os anjos estão percebendo, por assim dizer, e andarmos, caminharmos e trilharmos. Mais uma vez digo, não sofremos uma mutação, né? Daqui a pouco vamos criar asas também, pastor, é isso? É claro que não. Não é? Estou falando desta realidade espiritual que os anjos veem e experimentam. Primeiro porque, se nós nos compararmos com os anjos, vamos perceber que as suas ações são elevadas. Olhem o capítulo 6, versículo 8, nós já lemos, né? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e grandes sinais entre o povo. O trabalho de Estevão era singular. O trabalho de Estevão não era um trabalho normal. Lembram quando Pedro e João também faziam o mesmo trabalho e foram chamados para serem interrogados? Desta forma, irmãos, estamos olhando para nós, não estou dizendo aqui, olha, temos que ser como os anjos, não é isso. Mas quando Deus nos chama, como eu falei no início, né, quando eu testemunhei ali do trabalho que Deus está fazendo, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa característica da vida cristã, da minha vida, da sua vida, deve ser de crescimento constante, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na nossa igreja, para que nós estejamos crescendo, para que nós estejamos amadurecendo constantemente. E quanto mais nós vamos caminhando, mais de Cristo nós vamos percebendo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Eu não estou esperando que nós possamos fazer sinais e prodígios como Estevão, como Pedro e João estavam fazendo, já dissemos isso, mas o fato é que, como aqueles homens perceberam aquele semblante angelical em Estevão, aqueles que nos rodeiam também possam perceber essa transformação de Cristo, esse trabalho de Cristo nas nossas vidas. Vamos perceber algumas ações que os anjos realizavam e que mostram que as suas ações eram exatamente elevadas, realmente elevadas. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 6. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 6. Elias estava passando ali por um momento de depressão, pelo menos eu creio, um momento depressivo, e ele chegou num momento em que Elias deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. De que maneira o anjo conseguiu um pão cozido e uma botija de água? Onde é que ele arrumou isso? Ao qual mercado que ele comprou? Como é que ele conseguiu cozinhar um pão? Imagine você ver um pão voando, né? Um anjo está levando e alguém vê um pão voando. Como assim? Ele foi lá na mercearia, roubou um pão. Você não consegue ver o anjo, mas você consegue ver o pão. E o anjo levando aquele pão e a botija de água, e aquela botija e o pão voando, não é? E você não... É como assim? Eu não sei, não posso explicar. Mas o fato é que as ações angelicais, elas são elevadas no seu trabalho, nas suas realizações. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos compreender. Porque eles estão vivendo numa realidade acima da nossa. Percebam o que Estevão estava vivendo. Ele estava fazendo trabalho, sinais e prodígios que estavam acima da compreensão humana. Tanto é que aqueles homens chamaram, assim como Pedro e João também, como nós temos falado. Em outro texto, 1 Coríntios 21, 15. 1 Crônicas 21, 15. Percebam o poder que os anjos têm. O poder desses seres realizando a obra do Senhor. 1 Crônicas 21, 15.
Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. Disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão, Jebuseu. Nós percebemos aqui que 70.000 pessoas foram mortas nesta ocasião pela operação, pelo ministério do anjo. Ok? Por que isso aconteceu? Porque Davi, no seu orgulho, pediu para fazer um recenseamento, saber quantas pessoas pertenciam ao seu reino. Dessa forma, então, Deus pediu para que Davi escolhesse 3 castigos, e ele escolheu que o castigo do Senhor viesse sobre o povo. E então Deus manda o seu anjo para fazer mal ao povo de Israel. 70.000 pessoas caíram nesse dia pela mão do anjo. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Quando nós, que somos chamados por Deus para realizar a sua obra, que não é uma obra natural, não é uma obra que eu vou fazer com a minha força, não é uma obra que eu vou fazer com os meus argumentos, mas é o próprio Deus agindo em nós, de forma espiritual. Eu não estou aqui mais uma vez dizendo que seres angelicais estão convertendo pessoas, claro que não, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Mas quais anjos nessa visão espiritual, quais anjos nessa terra, quais mensageiros de Deus nessa terra? As nossas ações devem ser elevadas, o nosso trabalho, aquilo que fazemos deve ser muito mais do que simplesmente correr pela comida e pelas coisas materiais que fenecem. A nossa obra deve ser aquela obra que permanece para a vida eterna, aquela obra que é feita pelo próprio poder de Deus em nossas vidas. Nós podemos fazer coisas, nós podemos cavar um buraco, nós podemos levantar uma casa, nós podemos fazer tudo isso, e tudo isso é bom, e tudo isso é positivo. Mas o trabalho que vai ficar para a honra e glória do Senhor é aquele trabalho feito pelo próprio Deus em nossas vidas, numa linha, numa categoria espiritual. Mas como que isso funciona mesmo na prática aí, pastor? É simples, é só nós vivermos a vida. É só nós andarmos dentro do próprio plano de Deus, na minha vida, na sua vida. Entendendo que o Senhor, confiando nele, entendendo o seu plano para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas o fato é que ele tem um plano. Basta apenas que nós paremos, olhemos e digamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ele vai dizer. Mas de que maneira nós podemos transformar? Na verdade, nós não temos que transformar nada. Basta apenas que nós vivamos. Nós falamos, por exemplo, muito sobre os puritanos, não é? E nós gostamos de conversar, e eu gosto também de conversar sobre os puritanos, o que eles viviam. Mas sabe, que os puritanos, eles não sentavam apenas à roda de uma fogueira para falar sobre teologia. A vida daqueles homens era vida de trabalho. Era vida realmente de pegar no batente, pegar numa enxada, pegar numa marreta, pegar num facão mesmo. Era a vida deles, era a vida diária. Porque é esse compromisso com a família, é esse compromisso com o sustento da família, é esse compromisso com a igreja, é esse compromisso com o trabalho. Não é? O Senhor Jesus Cristo, depois do pecado, Deus mesmo depois do pecado disse: Adão, do suor do teu rosto comerás o teu fruto. E Jesus vai dizer: o meu pai eu trabalho, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uma das coisas que fez com que os puritanos se tornassem de fato este grupo de pessoas, esses homens, famílias que realmente até hoje nós falamos sobre ele, é porque eles trabalharam. Eles não apenas discutiam teologia, mas eles metiam a mão na massa, eles calejavam as suas mãos. Sabe por que Max Weber, um grande sociólogo, escreveu um livro certa vez dizendo o seguinte: a ética protestante e o espírito do capitalismo. O que ele quer dizer é o seguinte: que no tempo, quando o catolicismo dominava a mente das pessoas, ele dizia: há uma estratificação social aqui, você é rico, então você vai continuar rico. Você é pobre, você vai continuar pobre. E esta era a ideia, ele não podia mudar isso. Isso não podia ser um rico virar pobre, olha, isso é ruim, muito menos um pobre virar rico, porque Deus quer assim. Não é? E essa era a mentalidade. Com o surgimento do capitalismo e tudo mais, surge uma ideia chamada calvinismo lá na Europa. E a ideia de Calvino era que o homem podia crescer. Nessa ideia de termos ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, baseado nessa liberdade que o homem tem em Deus, e ele pode trabalhar juntamente com todo esse trabalho, essa mentalidade de caráter puritana, ele vai dizer assim: olha, nós temos que trabalhar. E nós podemos sim ascender socialmente, nós podemos sim crescer socialmente.
Nós necessitamos, sim, trabalhar e poder galgar posições melhores. E o capitalismo encontrou nesta mentalidade, e Max Weber fez toda uma pesquisa e viu que aqueles empregados, aqueles funcionários que ascendiam nas empresas, que eles cresciam profissionalmente, eram geralmente calvinistas, das igrejas protestantes, que estavam realmente crescendo. E qual não foi, hoje nós temos talvez em voga aí, hoje falando muito sobre comunismo, a volta do comunismo, né? Existem alguns países comunistas, né? China, ok? Coreia do Norte, beleza? Laos, Vietnã, se alguém quiser mudar para lá, Cuba, né? Pode, né? Esteja à vontade, mas não dá certo, não funciona, não é? O que funciona é você trabalhar e você ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto, porque isso é bíblico. É você trabalhar, ganhar o seu dinheiro com o suor do seu rosto e você administrar aquilo com critério, com caráter, com responsabilidade para você e para a sua família. E o calvinismo trabalhou, cooperou fortemente para que a sociedade pudesse progredir financeiramente, economicamente, tecnologicamente também. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, o nosso trabalho muitas vezes não será notado. Os grandes livros de história não vão falar exatamente sobre o calvinismo, sobre a ética protestante. Você não vai ver muito disso nas escolas. Você não vai ver a grande mídia falando sobre isso. Mas percebam o que eles fizeram para o progresso do mundo, para o progresso da Europa e, consequentemente, de todo o restante do mundo. São sinais e prodígios que nós vamos fazer com a nossa vida, com o nosso trabalho. Talvez ninguém vai olhar para mim e ver o semblante de um anjo, mas o meu trabalho está sendo realizado. A vontade de Deus na minha vida está sendo feita. Percebam que Estevão, junto com outros 6 homens, foram levantados para servir as mesas. Se você olhar aqui no capítulo 6, no versículo, aqui não sei como é que está na sua Bíblia, fala a instituição dos diáconos. Eu não vejo exatamente como sendo diáconos, pode até ser, não é? Paulo vai falar sobre diáconos lá em Timóteo, em Tito, né? Mas aqui não está definido, apenas no subtítulo, né? Mas no texto bíblico não fala exatamente sobre diáconos, mas percebam, no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de espírito, Filipe, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Antioquia, enfim, todos esses homens foram escolhidos aqui para serem os homens para servir à mesa, para ajudar os necessitados da igreja. Nós sabemos de Estevão, que estamos falando sobre ele, e nós sabemos de Filipe, que foi pregar depois para o eunuco, foi pregar em Samaria, para o eunuco lá, o oficial lá da rainha Candace. Parmenas, alguém ouviu alguma coisa sobre ele? Timão, alguém ouviu alguma coisa sobre os outros 4 homens? Nós não sabemos mais desses homens. Mas todos eles eram homens de Deus, homens cheios de fé, que foram colocados para aquele trabalho, para aquele ministério. Mas Deus, na sua graça, escolheu levantar Estevão e Filipe para que nós soubéssemos da sua existência. E eu vou dizer mais uma coisa, Estevão nem imaginava que nós poderíamos estar falando sobre ele hoje. Estevão nem fazia ideia de que nós, hoje, em 2021, estaríamos falando sobre ele. O seu trabalho era ir e pregar a verdade. O seu trabalho era ir e realizar a vontade de Deus na sua vida. O meu trabalho é fazer a vontade de Deus na minha vida. O seu trabalho, de forma espiritual, elevada, para que o seu trabalho possa ter poder, possa ser realmente um prodígio, um sinal maravilhoso, é fazer a vontade de Deus na sua vida. Não é fácil, é fácil? Estevão fez a vontade de Deus na vida dele. Foi ali e pregou a aqueles homens. Eles arrumaram testemunhas falsas, eles arrumaram mentiras contra ele. Isso não é fácil. Os seus amigos não vão gostar. Quando nós somos jovens, né, adolescentes, nós temos ali um grupo de amigos e falar que eu sou cristão, né, falar que aquela coisa eu não vou fazer, olha aquela ação, olha, não é, essa atitude, olha esse costume, olha essa moda, olha o cabelo aquele, né, não, isso eu não vou fazer. Aí você se torna uma pessoa fora do grupo. Por quê? Porque a pressão social é muito forte. Nós vamos falar também um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, irmãos, quais são os nossos prodígios e sinais que nós temos que realizar? Sermos conhecidos? O nosso rosto brilhar como de um anjo? Talvez brilhe. Eu conheci um rapaz no ensino médio, ele realmente era um rapaz muito, muito devotado ao Senhor, né? E não era nada assim, ele jogava bola como todo mundo, ele brincava como todo mundo, mas você percebia a pureza na vida daquele rapaz. Você percebia realmente que ele tinha um relacionamento com Deus.
né? É um referencial até hoje na minha vida. Não sei hoje como ele está, eu sei que ele fez seminário também, está como pastor, ou pelo menos estava, mas naqueles momentos ali do ensino médio, ele foi um referencial muito positivo na minha vida. Espero que eu, de alguma forma, tenha sido também na vida de outros, mas ele não sabe disso. Não porque eu não pudesse ter falado, mas ele não sabe disso no sentido de que eu não falei para ele isso. E depois perdemos o contato. Mas muitas vezes não sabemos a bênção que estamos sendo na vida do outro, ou de outras pessoas, irradiando Cristo nas nossas vidas. Desde que Cristo esteja em nós, e desde que realmente o que meu desejo é fazer a vontade de Deus na minha vida, mesmo que a pressão contrária esteja me dizendo, não faça isso. Não, é Deus quer que eu faça isso, então é isso que eu vou realizar na minha vida. Não somente isso, viver como um anjo na terra, dentro dessa visão maior, mais elevada, a nossa visão, ela deve ser, como eu posso dizer, transcendental. Ou seja, estarmos indo e vendo além do que nós podemos ver naturalmente. Aqui, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 7, nós vamos ver qual é a visão que os anjos têm aqui. E nós não temos a menor ideia do que pode ser isso, pelo menos eu não tenho. Mas percebam no versículo 9, depois, capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então percebo que há uma cena aqui de Deus assentado no seu trono de glória, no seu trono de majestade, e também ao Cordeiro que está com ele, que está junto com ele. Eu não sei qual é a visão, se Deus está se referindo como Deus e o Cordeiro a mesma pessoa, ou se Deus está ali assentado na sua majestade e o Senhor Jesus Cristo ao seu lado, eu não sei. Mas olha só o que nós temos aqui no versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças. O que eu quero salientar aqui é os anjos. Você consegue se colocar no lugar daqueles anjos, ou no lugar de um anjo, e vendo Deus na sua glória, assentado naquele trono, e o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, ali ao seu lado? Você consegue ver isso? Nós podemos até imaginar. Nós podemos até sugerir na nossa mente alguma coisa, alguma visão, alguma imagem com relação a isso. Mas nós não vemos isso. Estevão viu. Como anjo. Nessa terra, Estevão viu. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão viu. Eu não sei quais são as implicações disso, e eu não estou aqui sugerindo que nós devamos correr para casa agora, nos ajoelharmos até que nós, e oremos até que tenhamos a mesma visão de Estevão. Eu não sei, não é até onde isso é possível, porque depois que Estevão teve essa visão, o que aconteceu com ele é que ele foi morto. Não é? Talvez se Deus me der essa visão é porque talvez eu fui morto, apedrejado. Se alguém está disposto a isso, ok. Nós temos muitas visões por aí hoje. Nós temos muitas pessoas dizendo que tiveram visões de Deus, de Jesus e de anjos subindo nesse lugar em cima, no meio do altar. Nada disso é real. O que nós temos aqui, irmãos, é uma coisa muito mais profunda. É algo muito mais sério do que de fato nós muitas vezes podemos cantar. O que nós temos aqui é exatamente Estevão naquele momento tendo a visão que um anjo pode ter. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo ali à destra do Pai. Nós temos em Hebreus a palavra do autor de Hebreus, capítulo 12. A seguinte ideia. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando
Para onde deve estar a nossa visão? O que estamos vendo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha ou do deboche, e está assentado à destra do trono de Deus. No versículo 13 ele vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Por que muitas vezes desanimamos? Por que muitas vezes nos fatigamos em nossa alma? Porque não temos a visão que os anjos têm. Porque não temos a visão que Estevão teve. Porque nós deixamos de olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Ele é quem programou, foi ele quem inventou, vamos dizer assim, foi ele quem realizou essa tarefa. Se eu tenho fé, se você pode dizer que tem alguma fé, é porque Cristo mesmo realizou isso na minha vida, na sua vida, morrendo, dando a sua vida pelo seu pecado, morrendo por mim, para que o meu pecado fosse colocado ali, fosse lavado pelo sangue de Cristo, fosse colocado ali aos pés da cruz, e eu então pudesse estar totalmente livre para viver para a glória de Deus. É para isso que nós temos que olhar. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para o nosso trabalho, para a nossa capacidade, um dia vamos cansar. Mas quando olhamos para Cristo e toda a sua obra, e toda a sua majestade, em toda a sua glória na qual Ele está, e crermos de fato nisso, nós vamos dizer: tudo que eu faço, tudo que eu vivo aqui é passageiro. E todas essas dores, essas lutas, essas perdas, essas ansiedades, todas essas coisas que eu sinto, essas ansiedades, pecados, fraquezas que eu tenho, vaso de barro que eu sou, um dia tudo isso vai se extirpar, tudo isso vai ser tirado, tudo isso vai ser acabado, vai ser deletado da minha vida, da vida da minha família. Se em Cristo nós estivermos, vai ser deletado da igreja. Se em Cristo nós estivermos e vamos nos encontrar com Cristo lá nos céus, eu não sei quando, mas nós vamos estar com Ele, nós vamos viver com Ele eternamente. Porque eu estou olhando para Ele. Eu não estou olhando para os problemas. Eu não estou olhando para as dificuldades. Eu não estou olhando para a conta no banco e me preocupando com isso. Eu não estou olhando para o amanhã. Eu estou olhando para o hoje. Ontem nós estávamos falando, conversando ali com o irmão Alírio, nas nossas orações, nós precisamos reivindicar as promessas de Deus. Reivindicar não é determinar, né? Eu determino, né? Isso é conversa, né? De quem não conhece a soberania de Deus. Nós não temos que determinar nada. O que nós temos que fazer é reivindicar. No momento em que Deus, até o irmão Alírio deu, pastor, reivindicar poderia ser lembrar? Sim, essa é a palavra. Né? Exatamente, Senhor, lembra que o Senhor prometeu? Então, lembra quando Deus disse em Cristo, Deus em Cristo há de suprir cada uma das suas necessidades? Senhor, eu estou aqui, minha família está aqui. O Senhor prometeu na sua palavra que o Senhor haveria de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Senhor, eu estou aqui, a minha família está aqui. Eu peço que o Senhor, eu lembro, né, que o Senhor faça valer a sua palavra na minha vida e na vida da minha família. Quando estamos fazendo isso, irmãos, estamos crendo. Não estamos determinando nada para Deus, mas estamos crendo sim que a palavra de Deus é verdadeira, que essa palavra foi Deus quem fez. Foi Deus quem realmente inspirou homens para que nós conhecêssemos o seu coração, soubéssemos a sua vontade, soubéssemos o que de fato Ele quer. E dizer: Senhor, o Senhor falou isso, o Senhor prometeu isso, faça isso cumprir. Eu não sei qual é o seu tempo, mas faça isso cumprir e eu vou esperar no Senhor, porque eu creio em Ti. Isso é olhar para Cristo. Isto é olhar para Ele e crer que Ele venceu a morte, venceu o pecado. E Ele está na glória eterna, nos advogando, sendo o nosso intercessor diante do Pai, à destra do Pai. Em Mateus 6:22, Jesus vai dizer o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. São os olhos a lâmpada do corpo. Irmãos, para onde nós estamos olhando vai determinar quem nós somos e o que estamos fazendo. Se o que nós olhamos, se aonde nós estamos fitando os nossos olhos, tem um hino
do Voz de Melodia que diz, eu acho que é do Voz de Melodia, fita os teus olhos em Cristo, tão cheio de graça e amor. Fita os teus olhos em Cristo. Olhemos para Ele, porque se nós estivermos olhando para Ele, os nossos olhos também serão luminosos. Nossos rostos vão resplandecer como de um anjo. E as pessoas vão perceber isso, porque eu não estou olhando simplesmente para as coisas como todos estão, as coisas aqui desta terra, as coisas passageiras, as coisas dos sentimentos, de emoção simplesmente, mas eu estou olhando para Cristo e estou caminhando. E o fato de olhar para Ele não me permite eu desanimar ou desmaiar na minha alma, fatigar no meu trabalho. Somos em tudo atribulados, mas não desanimados. Eu estou talvez trocando aqui. Daqui a pouco a gente vai ler esse versículo novamente, né? Eu vou ler de forma mais correta, mas o fato é este: olhemos para o Senhor Jesus Cristo. E não somente as suas ações, como anjos nessa terra, nossas ações serão elevadas não para a nossa glória, mas para a própria glória de Deus. A nossa visão é uma visão transcendental, vamos estar olhando para Cristo, para uma visão espiritual da vida, não para as questões dessa terra. E o nosso propósito também será um propósito inabalável. Não haverá nada que nos impeça de realizar aquilo. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, com essa palavra agora a gente vai estar terminando a nossa fala. Daniel 10, 13 vai dizer o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, que é um anjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, perdão, até o versículo 13 aqui, né? Mas quando Daniel estava orando, pedindo ao Senhor a orientação sobre aquelas palavras, a profecia que Daniel estava estudando, imaginamos que esse alguém seria o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a Daniel conversar com ele, mas houve uma oposição para que essa palavra fosse trazida, fosse falada a Daniel. E nesta oposição houve uma guerra, e nesta guerra Miguel, um anjo do Senhor, trouxe, ou seja, o Miguel veio e lutou 21 dias para que aquela oposição fosse exterminada. Irmãos, eu não sei quais são as implicações, pelo menos não é o objetivo agora falar sobre isso, mas o que eu quero mostrar é que Miguel, aquele anjo, lutou 21 dias para que a revelação da palavra fosse trazida a Daniel. Havia um propósito. E durante 21 dias, Miguel luta num terreno espiritual contra esta oposição, para impedir que Daniel viesse a ter essa revelação. Mas ele lutando, durante esse tempo, a vontade do Senhor foi feita. O propósito do Senhor foi cumprido aqui. Porque o anjo Miguel também tinha um propósito: fazer a vontade do Senhor. Como anjos na terra, irmãos, o nosso propósito vai ser inabalável. Se nós estamos com essas ações elevadas, também com essa visão transcendental, acima do natural, o nosso propósito também será inabalável. Nada vai impedir você de servir ao Senhor, de fazer a vontade dele na sua vida. Se você olhar aqui para o versículo 60, versículo 59, vamos ler a partir do verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão estava sendo apedrejado aqui nesse momento. E nós sabemos que apedrejar não é pegar essas pedrinhas pequenas, não. Eles faziam disputas de qual pedra seria, quem conseguiria carregar a maior pedra, ok? Para atirar no outro. Então, olha, eu pego a maior pedra e jogava na pessoa. Não, olha, eu pego uma maior aqui, ó. Veja como eu sou mais forte. E jogava na pessoa que eles queriam apedrejar. É isso que Estevão estava sofrendo nesse momento. Ok? Então eles apedrejavam Estevão nesse momento. Mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Isso lembra você alguma coisa? Um outro momento, uma outra situação? Lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Né? Está consumado. Senhor, recebe o meu espírito. E depois Jesus vai dizer: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou Jesus vai dizer: Senhor, eles não sabem o que fazem. Não é? Perceba o que Estevão vai dizer: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ajoelhado, clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute esse pecado. Talvez nós podemos dizer: pastor, então ele estava aqui com um sentimento de perdão. Nós poderíamos falar sobre perdão aqui. Mas a coisa é mais do que perdão. É muito mais do que perdão.
É propósito. Porque Estevão sabia o que estava fazendo. Estevão sabia. Você já passou por momentos na sua vida que você começa a buscar fazer a vontade de Deus. E algumas coisas começam a acontecer e você fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente, será que é coisa minha ou é Deus mesmo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou pagando mico fazendo isso aqui? Né? Será que eu não estou querendo ser melhor do que os outros? E aquelas dúvidas começam a surgir na sua cabeça. Às vezes nós realmente queremos ser melhor que os outros, queremos ser mais espirituais, mas sabe aquele momento em que você sabe que aquela é a vontade de Deus, mas muitas dúvidas, muitas palavras, conversas, situações começam a chegar na sua vida, na sua mente, no seu pensamento e dizer, você precisa fazer isso mesmo? Realmente você tem que querer, será que você não está querendo ser muito santo? Imagine você ali de joelhos sendo apedrejado. Imagine eu. Será que eu não consideraria, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse preço que eu estou recebendo é realmente porque eu fiz a vontade de Deus ou porque talvez alguma palavra que eu falei eu não deveria ter falado? Mas quando nós temos a visão do propósito de Deus e sabemos que aquelas pessoas não têm, não é uma questão de perdão, porque eles vão pagar porque eles fizeram. Aqueles homens que pregaram a Cristo, eles vão pagar pelos que fizeram. A menos que eles tivessem reconhecido o seu pecado, entendido que eles pregaram, crucificaram o filho de Deus. E então, se arrependendo do seu pecado, eles se voltam para Cristo. Sim, aí sim o seu pecado está perdoado. Lembra quando aqueles anjos chegaram à casa de Ló? Para conversar com Ló, para que eles fossem embora daquela cidade, porque Deus iria destruir. E aqueles homens chegaram na porta, olha, atrás desses homens é porque nós queremos abusar deles. Aqueles homens não sabiam que eram anjos. Aqueles homens não sabiam o que estava acontecendo. E os anjos fizeram o quê? Feriram eles de cegueira. E eles não sabiam nem encontrar a porta da casa deles. E no outro dia, Ló foi embora com as suas filhas e sua esposa. E aqueles homens morreram, com certeza, juntamente com Sodoma e Gomorra. Juntamente com todos os outros habitantes. Mesmo que eles não soubessem. Mas eles morreram, eles foram julgados sim pelo Senhor. Aqui não é uma questão de perdão. O que Estevão está falando aqui não é apenas uma questão, Senhor, perdoa, assim, não é esta a questão. Eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Aqui é uma questão de propósito. Senhor, eu sei porque eu estou vendo a tua vontade. Eu contemplei o Senhor na sua majestade e o teu filho. Não importa o que eu esteja sofrendo. O meu propósito que o Senhor colocou no meu coração, ele será cumprido efetivamente. Quando eu fui para o seminário, ou estava pensando em ir para o seminário, quantas palavras vieram à minha mente? Quantas pessoas vieram a mim? Quantas situações cercaram a minha vida para dizer, não vá. Não vá. Você está muito velho. Você tem muita coisa para fazer. Olha, você hoje trabalha numa empresa, isso há quase 25 anos atrás, você trabalha numa empresa ganhando R$700 por mês, o que você vai fazer lá? Alguém chegou para mim, Márcio, disse, possibilidades de promoção, dificuldades na família, olhando para minha família e vendo o problema dela e dizendo, Senhor, talvez eu tenha que ficar aqui porque a minha família precisa de mim. Olha, eu me achando muita coisa. Mas, entende? Perceba que todas essas coisas falam contra aquela decisão. Mas você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. O que você faz? Talvez ir para a igreja. Talvez receber aquele ministério. Se incumbir daquele ministério. Talvez orar por uma pessoa que você quer ganhar para Cristo, como nós temos falado na quarta-feira. E dizer, Senhor, eu quero ganhar essa pessoa para Cristo. E você se aplica a fazer isso. Mas as situações vêm, chega uma visita bem na hora da oração. E você vai visitar aquela pessoa e o filho começa a chorar. Né? E todas essas coisas acontecem para que você desista, talvez. Mas quando você sabe qual que é o propósito, você vai dizer, não, essa é a vontade de Deus. Eu vou seguir, eu vou continuar realizando isso. Criação de filhos, família. Quantas coisas não temos hoje para dizer, não faça isso. Não crie dessa maneira. Não, olha, hoje em dia a mentalidade está diferente. Nós estamos mais avançados do que essa coisa de varinha, não é? Não precisa isso. Ok? A palavra do Senhor tem nos dado todas as orientações para nós vivermos a nossa vida e estabelecermos os nossos propósitos dentro desta verdade. Se nós olharmos
para o Senhor Jesus Cristo, como anjos nessa terra, entendendo, irmãos, a nossa realidade espiritual, que não é apenas natural, visível, apenas passageira, mas o que Deus quer de nós é que realizemos, estejamos com as nossas ações elevadas acima do natural, a nossa visão possamos estar olhando para Cristo realmente, e os nossos propósitos serão, com certeza, inabaláveis. Nós vamos seguir fazendo a vontade do Senhor, mesmo que todo mundo, mesmo que os seus amigos, mesmo que a sua família diga não. Você vai dizer, eu quero continuar fazendo a vontade do Senhor, porque eu encontro base na sua palavra. Irmãos, se você ler essa pregação de Estevão, eu vou terminar aqui, você vai ver que Estevão começa muito bem. Ele começa a trazer, e eu posso imaginar, por exemplo, olhando para Estevão, ele conhece a história. Ele conhece o propósito de Deus para essa história. Mas foi no versículo 51, capítulo 6. Estevão ali, ele estraga a pregação dele. Ele acaba com a mensagem dele. Ele diz, homens de duas coisas, circuncisas de coração e ouvido. Você fez as suas expressões assim, como fizeram os pais também com nós outras vezes. Percebam? Até que ele estava contando no plano, e agora ele começa a tratar daqueles outros. Está dando Cristo. Não faz isso, mano. Seja socialmente aceitável. Seja politicamente correto. É política da boa, mas faz ter. Os frequentadores pobres, os profetas dessas coisas não perceberam. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida dos justos, qual o ano agora, os mais traidores, eles estão olhando para aqueles em vocês são assassinos. Vocês receberam a lei? E mais uma vez estava se cumprindo. Eles estavam recebendo a palavra do Senhor, pela mão, pela voz do anjo externo. E eles não guardaram. E assim como seus pais que mataram os seus profetas, eles também mataram Estevão. Mas nenhum Estevão retrocedeu daquilo que Deus tinha determinado para eles. Como anjos nessa terra, irmãos, nós possamos compreender que a nossa vida não está limitada. Nós temos essa limitação, se eu me beliscar dói, né? Se eu te beliscar vai doer, porque nós somos limitados. Nós somos pequenos e falhos. Mas Deus tem nos dado essa condição de perceber que podemos viver uma vida espiritual mais elevada. Imaginem os anjos, que eles podem estar vendo agora, adorando a Deus. A visão que eles têm de toda a terra, de toda a ação, de toda a luta espiritual. E nós, aonde estamos? O que estamos fazendo? Quais têm sido as nossas ações, os nossos sinais e prodígios? Tem ficado realmente para a vida eterna? A nossa visão, estamos seguindo, olhando para Cristo? E os nossos olhos fitos nele, realmente, quais lâmpadas para iluminar aonde estamos? E os nossos propósitos continuam inabaláveis para continuar fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Nós vamos ter perseguição, vamos ter pressão contrária, com certeza. Estevão teve, nós teremos também. Mas que o Senhor nos abençoe. Que mesmo nessas lutas, mesmo nesse tempo em que estamos vivendo, que a igreja não se perca. Que a igreja não perca o seu foco. Que a igreja não perca o seu propósito. E nós continuemos a realizar uma obra inabalável com uma visão superior a simplesmente dos demais desta terra. Que Deus nos abençoe. E que, como anjos nessa terra, possamos pregar, ser mensageiros do Senhor para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.